Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 24. Silêncio. O motor, possante e bem ajustado, vencia com facilidade os montes, sem uma falha. A estrada subia do vale pela encosta íngreme, por entre laranjais e nogueiras altas e copadas. Os pomares se estendiam pelos dois lados da estrada, por umas 40 milhas bem contadas, até ao pé das montanhas. Em reta, a estrada passava por uma ou duas pequenas cidades, saía de novo em campo aberto, atapetado de alfafa verdejante e, mais uma vez, serpeando por entre morros, ia dar finalmente no deserto. Aqui o carro deslizava suavemente. O motor roncava com perfeita regularidade. O tráfego era raro. Era intensa a lucidez, o percebimento da região, de um carro que passava ocasionalmente, dos sinais da estrada, do céu límpido, do passageiro do carro. Mas a mente estava muito tranquila. Não a tranquilidade da prostração ou do repouso, mas uma tranquilidade altamente vigilante. Não existia qualquer ponto ou centro influindo para que a mente estivesse tranquila. Não havia observador daquela tranquilidade. O experimentador estava completamente ausente. Embora fôssemos conversando a esmo, não havia uma ruga naquele silêncio. Ouvia-se o uivo do vento na corrida do carro pela estrada, mas aquela tranquilidade era inseparável do barulho do vento, dos ruídos do carro, da palavra falada. A mente não tinha a lembrança de silêncios anteriores, daqueles silêncios que conhecera. Não dizia, isto é tranquilidade. Não havia verbalização, que é só reconhecimento e confirmação de outra experiência, algo semelhante. Como não havia verbalização, o pensamento estava ausente. Nenhum registro se fazia e, por conseguinte, o pensamento não tinha possibilidade de captar o silêncio ou pensar a seu respeito. Porque a palavra tranquilidade não é a tranquilidade. Sem a palavra, a mente não pode operar e, por conseguinte, o experimentador não pode guardar coisa alguma para gozos futuros. Não havia processo de acumulação, nem havia comparação ou assimilação. O movimento da mente estava de todo ausente. O carro parou diante da casa. Os latidos do cão, o descarregamento da bagagem e o rebuliço geral em nada alteraram aquele silêncio extraordinário. Nenhuma perturbação havia, e o silêncio continuava a reinar. O vento rumorejava entre os pinheiros, as sombras eram compridas, e um gato selvagem foi-se rastejando por entre as moitas. Naquele silêncio havia movimento, e esse movimento não era distração. Não havia uma atenção fixada e passível de ser distraída. Há distração quando o interesse principal muda, mas naquele silêncio era completa a ausência de interesses e, portanto, não havia divagações. O movimento não estava separado do silêncio, fazia parte dele. Não era a tranquilidade da morte, mas a tranquilidade da vida, quando é total a ausência de conflito. Para a maioria de nós, a luta entre o prazer e a dor, o impulso para a atividade, dá-nos o sentimento da vida. E se esse impulso nos fosse tirado, sentir-nos-íamos perdidos e breve nos desintegraríamos. Aquela tranquilidade, entretanto, e o seu movimento eram a criação, que se renova sem cessar. Era um movimento sem começo e, portanto, sem fim, mas não era uma continuidade. O movimento implica o tempo, mas aqui não havia o tempo. O tempo é o mais e o menos, o que está perto e o que está longe, o ontem e o amanhã. Mas naquela tranquilidade havia cessado toda comparação. Não era um silêncio que se acaba para de novo recomeçar.
Não havia repetição. As artimanhas da mente estavam todas ausentes. Se este silêncio fosse uma ilusão, a mente estaria em alguma relação com ele. Rejeitá-lo-ia ou se apegaria a ele. Acharia razões para afastá-lo ou com sutil satisfação se identificaria com ele. Mas, não estando em relação com este silêncio, a mente não pode aceitá-lo ou negá-lo. A mente só pode operar com suas próprias projeções, com as coisas que procedem dela própria, mas não está em relação alguma com as coisas que não se originam dela própria. Este silêncio não vem da mente e, portanto, a mente não pode cultivá-lo e identificar-se com ele. O conteúdo deste silêncio não pode ser medido com palavras.